Boa tarde a todos. Me chamo Rita Guedes, sou do Ismênia de Jesus, a nossa casa irmã. Eu trouxe para nós hoje, bem-aventurados que são misericordiosos, mas eu trouxe para nós vingança e misericórdia, é o nosso tema da tarde de hoje. Tá? Para nós observarmos o quanto é prejudicial a vingança, né? Então aqui já mostra Jesus, né, acolhendo aqui as pessoas necessitadas. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. Muita gente pensa assim, mas como que Deus está tendo misericórdia se eu estou passando por tanta dificuldade, né? Tantas coisas acontecem comigo, na minha família, mas que misericórdia é essa de Deus? A gente não compreende. Mas agora vai entrar um videozinho do Haroldo aqui, ele vai nos explicar exatamente isso daí. Humberto de Campos conta o caso em que Simão Pedro, certo dia, sentou às margens do lago Tiberíades e começou a chorar. Ele estava cansado, era o fim do dia. De repente ele sente que Jesus caminhava pela praia. Jesus chega de mansinho, senta ao lado dele. Jesus Espírito, após a crucificação, e fala: Simão, por que você está triste? Ele fala: estão me acusando de ladrão. Jored me acusa de receber alimento, agasalhos e usar para mim mesmo e não distribuir para os necessitados. Aí Jesus fala para ele assim: não se preocupe, Simão, Jored vai viver. Senhor, mas o senhor não sabe, eu tenho parentes que são violentos comigo, me agridem, me ofendem. E começa a citar os nomes. Ele fala: não se preocupe, Simão, fulano vai viver, ciclano vai viver, Beltrano vai viver. O certo é que todos vamos viver. Todos vão viver. E as mãos que estão praticando o mal vão viver. Vão passar pelas experiências dolorosas, tristes experiências. Não porque o Criador pune, mas Deus vai educar. Deus vai educar. Por isso, é impossível separar a misericórdia da justiça. Justiça divina é sempre justiça pautada na misericórdia. Compreenderam o que ele quis dizer? Deus age de misericórdia, mas sempre com a justiça, não é? Então, tudo que nós fazemos aqui, né? Todo o mal que a gente pratica, todos os equívocos que a gente comete, Deus tem misericórdia da gente, mas a justiça tem que ser feita. Então, a pessoa fala assim: poxa, mas eu sou tão bom, eu faço tanto bem, mas eu sofro tanto. Você é bom e você faz o bem agora. Será que lá atrás você fez o bem e foi bom também? Né? Então, a misericórdia de Deus é a sua reencarnação. E a justiça de Deus é o que você tem que passar. Né? Porque senão, que Deus seria esse? Não é verdade?
que a gente faz e fica por isso mesmo, não é? Então é interessante a maneira como Haroldo nos coloca essa observação. Se algum propósito de vingança te penetra o espírito, nas ocasiões escuras da terra, comparece com ele à presença do Senhor, através da oração, e Jesus te ensinará a praticar, em teu próprio benefício, a silenciosa e celeste resposta do amor. Se calar, né? Silenciar no teu coração a vingança, né? Quando essa nuvem escura, né? Quando esse propósito vier te acordar, você silencia. É isso que ele pede para nós, né? Que a gente silencie, que a gente entre em oração e silencie o nosso coração, para que possamos fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não é a vingança, né? Vingança e misericórdia. Já iniciando o 3º milênio, vivemos, porém, a cultura da violência. Sucedem-se genocídios, ações terroristas, movimentos discriminatórios e guerras. A violência passa pela família, pelos ambientes de trabalho, no atendimento aos serviços públicos, no trânsito. A agressão, a vingança marcam o dia a dia de nossas vidas. Os jovens já são socializados em padrões de violência, pois esta cultura de agressão é amplamente divulgada e reproduzida nos meios de comunicação. Não é verdade? Há pouco tempo atrás, não estavam se organizando pela internet para ir para o shopping, invadir o shopping, né? Fazerem arrastões. Então, a gente percebe isso mesmo, que a violência ela faz parte do nosso dia a dia, ela faz parte do ser humano ainda, né? Essas atitudes de violência. Então é por isso que nós sempre temos que ser a favor da não violência. E isso começa no nosso lar, né? Porque da onde parte as pessoas violentas? Do lar, não é? Então, ela tem que ser coibida, ela tem que ser já, como é que eu posso dizer, a criança, desde cedo, por menor que seja a criança, por mais pequenina que ela seja, ela tem que ser corrigida quando ela falar ou quando ela agir com violência, né? Porque nós temos aquela mania de, é pequenininho, não entende nada ainda, né? A criança pega um pedaço de pau, bate no animal. Ele não entende nada ainda. Ele entende sim. Ele entende muito. E se nós corrigirmos, ele vai entender melhor ainda, né? Então nós temos que já corrigir desde cedo a índole que a criança traz com ela. E muitas crianças trazem a violência, a índole da violência. Então, nós temos que corrigir, temos que educar esta criança, para que esta criança se torne um jovem não violento, um jovem pacífico, né? Como reagir a essa cultura de violência? Pela cultura da não violência, que consiste em aprender a não reagir com violência a uma atitude violenta. Porque, via de regra, não é o que nós fazemos, né? O que a gente vê no trânsito? A pessoa te fecha no trânsito, você quer ir atrás dela com o carro. Você não sabe quem é que está naquele carro. Você não sabe se a pessoa está armada. Você não sabe o que ela está enfrentando na vida dela. Você não sabe se naquele momento ela não tem nada a perder. Não é verdade? Então, aconteceu isso, não vá atrás, não rebata, simplesmente vá embora, porque você não sabe o que está acontecendo, né?
Então nós temos que ter essa consciência de que violência gera violência. Gera violência. Vocês podem perceber isso. Se uma pessoa começa a agredir, se uma pessoa começa a destratar a outra, logo já junta 2, 3, 4, e aquilo vira um inferno, né? Então nós temos que ser sempre aquele que vai falar contra a violência. Aquele que vai entrar para apaziguar, não para que aquilo se torne, indomável. A vingança não vai prevenir ou reduzir o mal, porque ele já aconteceu. Ele já aconteceu. Não é? Ah, mas mataram meu pai. Teu pai já foi morto. E agora, você vai fazer o quê? Você vai matar também a pessoa que matou teu pai? O que você vai ganhar com isso na sua vida? Né? Você já perdeu o seu pai e você vai se perder também? E os seus filhos também vão te perder? Entendeu? Então nós temos que ter essa consciência. Nenhum mal merece revide, nenhum mal merece revide. Né? E principalmente nós que somos cristãos, temos a responsabilidade de que quando esse mal chega em nós, que a gente freie, neutralize, que ele não passe por nós, que de nós ele possa ir embora. Em um lugar onde o mal é muito discutido e é muito exacerbado são as redes sociais. Ali todo mundo é juiz, né? E todo mundo é justiceiro. Nós não podemos entrar junto com eles, não, porque nós pensamos de outra forma. Nós agimos de outra forma. Não podemos entrar naquilo que eles querem que a gente entre, né? Porque senão a gente vai voltar ao tempo de Moisés, olho por olho, dente por dente. E não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que o amor prevaleça, que o perdão prevaleça, que a misericórdia prevaleça e que o arrependimento prevaleça. Porque todos nós que aqui nos encontramos, já estivemos por várias vezes aqui na Terra, com certeza. E será que não cometemos nenhum crime? Será que não prejudicamos ninguém? Será que fomos corretos em todas as nossas reencarnações? Com certeza não fomos. Então temos que ter misericórdia, sim, de todos. A não violência não existe se apenas amamos aqueles que nos amam. Só há não violência quando amamos aqueles que nos odeiam. Sei como é difícil assumir essa grande lei do amor, mas todas as coisas grandes e boas não são difíceis de realizar. O amor a quem nos odeia é o mais difícil. É o mais difícil. Se fosse fácil, né? Todos praticariam, não é verdade? Então é o mais difícil, mas é o melhor caminho a seguir, o caminho da misericórdia, né? Esse é o melhor caminho a seguir, é o caminho que nos liberta de toda a maldade que nos fizeram, que nos fazem e que poderão nos fazer. A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É um índice seguro de atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la.
Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. Né? Se nós somos espíritas, nós sabemos que a vingança não vai nos trazer nada de bom, né? Só vai nos comprometer. E se essa vingança tirar a vida da pessoa, pior ainda. Porque aquele ditado de que morto o cão acaba a raiva é só do cão. Nosso não é. Né? O desencarnado continua com muita raiva. E com uma facilidade muito grande de te encontrar e de te prejudicar, caso você não esteja atento, caso você não esteja em outras vibrações. Então nós temos que ficar atento a isso, que a morte não extingue o ódio da pessoa. Não. Ninguém desencarna e vira santo. A pessoa desencarna e continua sentindo o que ela sentia aqui na Terra. Agora, lá no plano espiritual, ela vai ter a oportunidade de se melhorar, né? De se refazer, de se regenerar. Entendeu? Eu já participei de uma reunião há 30 anos atrás, e nessa reunião a comunicação foi de uma mãe. De uma mãe. E essa mãe, esse espírito dessa mãe estava na casa com a filha, infernizando a casa da filha e infernizando a vida da filha. E o esclarecedor perguntou para ela: mas você é mãe dela? Sou. Mas você, como mãe, você não deveria querer o bem para sua filha? Você não deveria amá-la, ajudá-la? Não. Eu quero que ela passe por tudo que eu já passei. Essa será a minha vingança. Mas como? Vingança como? Vingar da sua filha? Ela não tem culpa de nada que você passou. Você passou porque foram suas escolhas. Não. Eu quero que ela passe exatamente pelo que eu passei. E eu vou continuar lá até o fim dela, né? Mas é claro que depois, com muita oração, com muito esclarecimento, ela foi se vendo que ela estava errada, né? Que a conduta dela era totalmente equivocada. E aí ela foi embora da casa da filha. Mas por um bom tempo ela realmente quase consegue acabar com a filha, com a família da filha, com tudo, né? Então, por isso que é muito importante orar e vigiar. Orai e vigiai, para que a gente esteja sempre nas vibrações boas, né? Para não cair na cilada desses irmãos, né? Quando más influências agem sobre ti, és tu que as chamas pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal, quando tens a vontade de o cometer. Livro dos Espíritos, questão 466. O que ele fala aqui, o que é? Quando a pessoa pensa em fazer algo ruim, claro que ela vai ter uma multidão ali para ajudar ela. Uma multidão de espíritos ainda estagiando no mal, né? A gente não ouve direto nos noticiários? Uma voz me falou. Eu ouvi uma voz e falou para mim assim: vai lá, bota fogo em tudo, vai lá,
mata, vai lá, vai lá. Da onde que é essa voz? Né? Alguém já ouviu uma voz falando assim, vai lá no centro, dou umas 10 cestas básicas lá para o pessoal. Ninguém nunca ouviu essa voz. Já repararam isso? Vai lá, ajuda aquela família do outro lado da rua que eles estão passando fome. Leva lá alguma coisa para eles. Mas por que não ouve? Por causa da vibração, da sintonia, não é? Nós estamos mais em sintonia com o quê? Com o bem ou com o mal? O que nós assistimos na nossa casa? O que nós estamos sempre dando mais atenção? Para qual noticiário que a gente vai, se volta mais? Para as coisas negativas, para as coisas ruins. E aí o plano espiritual não consegue acesso a nós. Eles até querem, mas não conseguem. Eles vêm, tentam, né, inspirar, tentam falar com a gente, mas a gente não ouve. Não ouve. Não é? Então, por isso que é muito importante aquele ditado, né? Que sempre fala que, como é que é? O que tu pensas, né? Vê o que tu pensas e verás com quem tu andas, né? Entendeu? E é exatamente isso. O que nós pensamos, o que nós sentimos e o que nós desejamos para o outro vai atrair os irmãos afins, não é? Os irmãos afins. Então é pura verdade mesmo. O ódio e o rancor provocam tristeza em quem o sente. A misericórdia, ou seja, o renunciar à vingança, é um sentimento de libertação, portanto de alegria. Querer vingar-se é estar preso, é ser escravo de si mesmo. Como podemos alcançar degraus na marcha evolutiva? Como podemos aspirar à espiritualidade se ainda estamos imantados a outros indivíduos por correntes de ódio? Lembremos que a justiça divina está acima da justiça dos homens. A misericórdia consiste na própria virtude do perdão. Deixar de julgar, de odiar, é essa a definição de misericórdia. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então, misericórdia sempre, né? Não importa o que o outro faça, o que importa é o que eu faço, né? Porque eu vou responder pelas minhas atitudes, não pela atitude do outro. Não é verdade? Ninguém vai me perguntar a posição do outro, vai perguntar qual é a minha posição. Então, por isso que nós temos que sempre agir como ele falou, né? Agir com misericórdia. Amem seus Jesus vai nos falar agora. Abençoem quem os amaldiçoa e façam o bem àqueles que os odeiam. Rezem por aqueles que os perseguem. Se amarem somente aquele que vos ama, por que clamam uma recompensa? Até os coletores de impostos fazem isso. Se alguém lhe bater na face direita, ofereça a esquerda. Se alguém levar seu agasalho, ofereça a ele seu manto. Doe a todos que lhe pedirem. E se alguém levar seus pertences, não os peça de volta. Não faça aos outros o que não quer que lhes façam. Não julguem e não serão julgados. Não condenem
e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Sejam perfeitos, assim como o nosso Pai do céu é perfeito. Peçam as dádivas, e elas serão dadas. Procurem, e vocês encontrarão. Batam, e as portas se abrirão. Qual pai recusa o seu filho? Vocês que são imperfeitos sabem o que é bom para seus filhos. Quanto mais o Pai do céu tem que dar àqueles que pedem a Ele. Muito lindo, né? Esse Jesus, aquela Jesus da nossa infância, né? Esse filme é dos anos, acho que 60, 70, né? E eu acho linda essa passagem, porque você vê ele falando, né? Do perdão, né? Falando tudo que nós temos que praticar no nosso dia a dia, tudo que nós temos que vivenciar para sermos bons. Né? Porque perfeito, só Deus é perfeito. A perfeição nossa ainda vai ser relativa, né? Mas o quanto nós necessitamos de vivenciar esses ensinamentos do nosso Mestre amado para conseguirmos realmente partir daqui com o coração limpo, né? Com o coração limpo. Porque se nós partirmos daqui, pelo menos sem ter prejudicado ninguém, né? Já estaremos partindo muito melhor do que chegamos aqui. É claro que sempre haverá uma pessoa ou outra que não vai gostar de nós, né? Que não vai aceitar a maneira de ser da gente, ou que pode até nos desejar o mal. Mas isso é ele, não somos nós, né? O sentimento é da pessoa, não é seu. Então o importante é o que você faz, é o que você pensa, é o que você sente. Então procure sempre fazer o melhor. O melhor. E o melhor sempre é não prejudicar o teu próximo. Chico Xavier falava: eu prefiro ser prejudicado do que prejudicar o outro. Porque quando eu prejudico, a consciência é minha, a dor é minha, o remorso é meu. E eu faço dele as minhas palavras. Eu prefiro também ser prejudicada do que prejudicar. Entendeu? Porque eu sei receber, saberei receber aquilo que me foi dado. Agora não sei se o outro saberá receber o que foi dado a ele. Por isso que nós temos que estar sempre atentos. Orai e vigiai sempre. Sempre. Né? Nossa biografia foi essa aqui, Reforma Íntima, né? A autora é Astrid Sayegh, da Federação de São Paulo. Tá? Nosso livrinho de consulta. Que Deus abençoe a todos e que possamos, este ano 2025, sermos melhores do que em 2024. Graças a Deus.